vocês nessa manhã como um irmão em Cristo, para ministrar a palavra ao seu coração, sabendo que de uma forma muito especial Deus conhece profundamente a tua realidade e sabe exatamente o que você precisa ouvir, como consolar o teu coração, como quebrantá-lo para oferecer alguma mudança que a tua natureza precisa receber dele, talvez uma direção que você veio nesta manhã para o início de uma semana nova, encontrar nele, na palavra dele. Então eu venho até vocês também sabedor de quão dependente eu deva ser dele. Que o Senhor encontre lugar fértil no coração de cada um de nós e ministre a sua preciosa palavra, amém? Que Deus fale à sua família, que Deus ministre sobre o seu casamento. Esse é o desejo do meu coração. Orem comigo. Obrigado, Deus, por essas canções tão preciosas que nos fazem reconhecer, ó Deus, o teu amor e a tua graça, que nos sustenta, que nos ampara, que nos fortalece no dia mau. Diante da tua palavra nós declaramos, ó Deus, total submissão e rendição e pedimos que pelo teu Espírito Santo o Senhor fale com cada um de nós. E assim pedimos juntos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Já há algum tempo, meu coração tem refletido sobre a grande dificuldade que nós temos, enquanto igreja do Senhor Jesus, de reconhecer a dinâmica entre pertencer a uma igreja local, como nos reunimos nessa manhã, e sermos a igreja que o Senhor espera durante o nosso tempo de convívio na sociedade. Ainda hoje, passados tantos anos da ruptura da reforma protestante, em que a igreja é unida ao Estado, ainda passado tantos séculos, nós ainda temos uma dificuldade enorme de reconhecermos que uma é a igreja que pertencemos e congregamos e nos unimos e cantamos juntos, e outra é a igreja que sou eu, que somos cada um de nós. Essa dinâmica bíblica, ela é urgente para a nossa geração. Precisaríamos reconhecer que somos igreja amanhã quando pegarmos os nossos automóveis ou um utilitário e nos dirigirmos à empresa em que trabalhamos ou à faculdade em que estudamos. Precisaríamos compreender que é esperado da parte de Deus que sejamos igreja nesses ambientes onde nós convivemos. Por isso, nessa manhã eu queria falar com vocês sobre isso. Queria conversar sobre algumas coisas que eu tenho refletido, sobre a igreja que você vai, que eu vou, e a igreja que estamos sendo. Essa preciosidade bíblica de que nos traz uma grande responsabilidade. Sou igreja na Igreja Batista no Jardim das Indústrias, na Igreja Batista Celebração, mas eu sou igreja na minha casa, de tal forma que eu sou igreja para a minha esposa. Eu sou igreja para os meus filhos, sou igreja para os meus vizinhos. A gente não pode de maneira alguma separar essa realidade espiritual. Mas vez por outra nós caímos nessa armadilha. Nós somos igreja no domingo, nesse espaço, nesse tempo. Mas nos esquecemos e por isso deixamos nossa natureza, ela ser livre para fazer o que quiser, ou a nossa mente para pensar o que quiser, nos outros dias da semana. Ainda em pleno século 21, nós vivemos esse dilema, essa dicotomia. E eu queria muito que aquilo que Deus colocou no meu coração como decisão diante dessa reflexão, também pudesse ser encontrado no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã. Que ofereçamos a Deus a resposta ao grande desafio de podermos ser igreja para aquele motorista do Uber, que vai nos acolher por 8, 10, 15 minutos, nos levando para um trajeto onde vamos trabalhar ou estudar. Que sejamos igreja para o frentista que vai abastecer o nosso carro para a semana de trabalho. Que sejamos igreja para os garçons que vão nos atender talvez hoje no almoço de domingo num restaurante. Que sejamos igreja fora desse lugar também. Aqui também é importante, e eu vou mostrar isso biblicamente, mas igreja também fora deste lugar. Temos refletido durante todo o ano de 2024 sobre esse tema com a igreja que eu pastoreio. De dentro para fora.
Precisaríamos enxergar um Deus que age dentro do coração humano, lapidando e transformando a imagem de Cristo, como diz Paulo em Efésios. Mas também ser igreja fora. Ser igreja que compreende o seu lugar como sal e luz. É sobre isso que nós vamos conversar à luz de um texto que eu tenho uma admiração muito grande. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 16. Eu vou ler na versão transformadora, nova versão transformadora, e os irmãos fiquem à vontade para me acompanhar na versão em que vocês têm em mãos. Atos capítulo de número 3, versos de 1 a 16. Os primeiros passos da igreja primitiva. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé, no nome de Jesus, o curou diante de seus olhos. Essa declaração, essa narrativa de Lucas no livro de Atos serve para nos mostrar como se deu os primeiros passos dos apóstolos depois de caminharem por 3 anos com o Messias, o Filho de Deus. Como se Deus pudesse colocá-los agora a uma prova. Vocês andaram com o meu filho, vocês o ouviram, viram a forma como ele cuida das pessoas, como ele expressou a implantação do evangelho do reino. Agora quero ver se vocês aprenderam. Quero ver como vocês colocam em prática aquilo que receberam dele. E é especial vermos os movimentos, tanto de Pedro quanto de João, nessas primeiras páginas da história da igreja a qual nós pertencemos, a igreja do Cordeiro de Deus. É reconhecida como a Olimpíada em que mais se fez, ou que mais se deu testemunho da fé evangélica, a Olimpíada que ocorreu em Paris nesse ano. Raíssa, a skatista evangélica, ao receber a medalha coroada por ter vencido, ela expressa João 14:6 em libras. E isso quase faz com que ela perdesse a medalha, a premiação. Depois disso se desencadeia um processo lindo entre atletas, irmãos nossos, irmãs,
que vão testemunhar vitória após vitória, seja em terceiro lugar, em quarto, quinto, primeiro. Eles vão dar testemunho público e esses testemunhos vão viajar pelas redes sociais, pelos canais de televisão e vão testificar a glória de Deus, embora a abertura que muitos de nós acompanhou ao vivo, eu acompanhei depois, fosse tão vexatória, difamasse tanto alguns dos símbolos que nós possuímos da fé cristã. Mas isso é especial, porque o nosso Deus soberano, que controla céus e terra, Ele está por trás de todos os movimentos, e eu fiquei vibrando cada vez que acompanhava um irmão nosso ou uma irmã vencendo e dando publicamente o seu testemunho de sua fé em Jesus Cristo. Isso ocorreu de várias vezes, por vários momentos. Esse testemunho público que se oferece, ou que se ofereceu nas Olimpíadas, nos provoca para, de igual modo, também testificarmos de Cristo a todos quantos convivem conosco, aos que cruzam o nosso caminho. Eu estou cursando o 4º ano de psicologia e percebi que um dos meus professores, naquele dia, ele não estava no seu melhor momento. Não era a aula que ele habitualmente sempre nos oferecia. Eu esperei que todos os meus colegas saíssem no término da aula, e eu me dirigi a ele e disse: você não está bem hoje. Ele disse: como é que você percebeu? A sua aula não é essa aula que você deu. Está tudo bem em casa? E bastou uma pergunta para que aquele professor abrisse o coração e chorasse diante de um aluno. Nós precisamos nos projetar nos ambientes em que nós convivemos semanalmente. O vizinho que todos os dias nós batemos na porta, ou o vizinho que a gente vê tirando o carro da garagem, ou que pegamos o elevador. Nós precisamos romper qualquer tipo de timidez para essa geração. Precisamos olhar para o que ocorreu nas Olimpíadas e trazer para a nossa existência, e não será fácil. Para cada um de nós, romper esse imaginário de testificação pública da nossa fé não é uma jornada muito simples. Nós aprendemos a respeitar as particularidades, a individualidade de todo mundo. Mas nessa manhã eu queria dizer a você que é aguardado por Deus que nos revelemos nessa sociedade, que digamos em quem cremos, que aproveitemos cada uma das oportunidades. Às vezes, eu tenho falado com a igreja que eu pastoreio, você tem num aplicativo de 99 ou Uber, o nome do motorista que vai te conduzir, é tudo o que você precisava. Chame pelo nome e pergunte como está a vida dele. Como é que está a sua vida? Ele vai contar para você. Ao término, antes de você pagar, especialmente eu faço isso, posso orar por você antes de encerrar aqui a nossa corrida. Nós precisamos nos reconhecer como uma igreja que o Senhor espera que não apenas se reúna no domingo, mas que se revele também como seguidora de Cristo nos outros 6 dias da semana. Para isso, quero fazer 4 recortes desse texto que a gente leu. Primeiro, nunca deixe de ir a essa igreja que nós pertencemos. Nunca deixe de ir, mas enquanto vai, seja. Enquanto você se dirige para esse lugar, e eu sou totalmente contrário a um movimento presente de desigrejados. O IBGE calcula que atualmente existam mais desigrejados do que igrejados. Eu sou totalmente contra o movimento. Eu acredito na graça divina dispensada enquanto nos reunimos nessa manhã juntos, como família, como corpo de Cristo. Aqui o Senhor dispensa os dons necessários para que nós sejamos supridos com todas as necessidades. Aqui neste ambiente, nesse momento, o Senhor dispensa a graça da comunhão, como o Salmo 133 nos lembra. Mas nós não podemos limitar o ser igreja a este tempo juntos. Eu acredito que o Senhor nos reúna dominicalmente para nos capacitar, para nos quebrantar, para nos dar
norte e direção para a semana que a gente abraça. Uma semana nova. Então Pedro e João estão indo ao templo orar. Como nós deixamos os nossos lares, eu em São José dos Campos com a minha esposa, e viemos congregar com vocês. Pedro e João estão indo à igreja. Mas enquanto eles se dirigem à igreja, eles são a igreja. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Imagine que eu em minha casa discuta com a minha esposa e talvez até agrida com palavras, mas a gente veste a roupa de domingo e a gente vem então para congregar e aí ela reconhece um outro Marcos Davi. Não, o Marcos Davi, que acordou, tomou café ao lado da esposa, dos filhos, precisa ser o mesmo Marcos Davi. Enquanto eu vou à igreja, eu preciso ser igreja. Então, no caminho para a igreja, não sei se propositadamente, eu arriscaria dizer que sim, Deus coloca uma pessoa no caminho, um necessitado, alguém que precisa de compaixão, de atenção. Às vezes é um filho, às vezes é uma avó, um avô, às vezes é um pai, uma mãe que precisa de uma atenção, que Deus coloca estrategicamente entre nós e a igreja para a qual nós estamos indo congregar. Certo dia, um dia qualquer, um domingo qualquer, Deus colocou no trajeto para a devoção a Ele, como estamos oferecendo nessa manhã, um mendigo, um aleijado. Passaremos de largo, como na parábola do bom samaritano contada por Cristo, passaremos indiferentes àquele mendigo ou pararemos? Esse é o grande dilema. Pedro e João sabem que Jesus pararia. Viu Jesus parando para falar com Zaqueu em cima de uma árvore. Eles viram Jesus parando a multidão a caminho da casa de Jairo para atender a mulher com fluxo hemorrágico. Eles sabem que Jesus, ele vai ao templo e foi muitas vezes ministrar a palavra, mas ele é igreja enquanto vai. Isso é muito precioso. Eu nunca me esquecerei da vergonhosa experiência que vivi no 4º ano de seminário em teologia, correndo por causa do horário para uma prova que tinha no seminário, e no trajeto havia um mendigo, e eu estava andando a passos largos, e então esse mendigo, ele levanta a mão para me parar, eu digo, olha, eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu só queria saber a horas. Eu nunca me esqueço dessa experiência vergonhosa. Estava indo para fazer uma prova de teologia. E o Senhor colocou no meu caminho um necessitado. Eu confesso a vocês que não consegui fazer a prova. Nós passamos por cima de sentimentos como esse, quando um filho acorda de manhã e diz, pai, eu preciso de atenção. Quando um pai diz a um filho, você sabe enquanto filho, eu preciso que você me ajude essa semana. Há tantos necessitados a partir da nossa casa. A gente ouviu as brigas do vizinho na noite anterior e acordamos como se nada tivesse acontecido. A gente sabe que uma família aqui da nossa comunidade, ela enfrentou um luto nessa semana. A gente sabe que um irmão que sempre divide a cadeira ao lado conosco na escola bíblica, ele está desempregado e nós não nos movemos. É verdade que Jesus Cristo disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas eu e você não precisamos admitir isso. É como se nós pudéssemos reverter esse quadro no coração e dizendo, Senhor, não farei parte destes. Eu aquecerei o meu coração na compaixão, em dar atenção a quem o Senhor colocar no meu caminho. Algum tempo atrás escrevi na minha rede social sobre tocar e esbarrar. É uma decisão que cada um de nós, filhos de Deus e filhas de Deus, precisa tomar. Nós esbarramos nas pessoas, mas não tocamos nela. Tocar é deixar um pouco de você e fazer isso intencionalmente. Esbarrar é sempre acidentalmente. É sempre com desculpas, como eu ofereci àquele morador de rua que queria apenas saber o horário e não pedir uma esmola. Pensem nisso comigo. Segundo lugar,
e isso é especial tanto quanto o primeiro. Exerça compaixão na igreja que vai e naquela que você é. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. Eu não sei, irmãos e irmãs, qual era o horário, de fato, se havia um prelúdio para a reunião das 3 da tarde. Eu não sei se Pedro e João calcularam que, olha, vai dar tempo, tem aquele lanche de 3 a 3h30, e a gente chega a tempo para a reunião. Eu sei que muitas vezes Deus vai requerer que a gente coloque numa escala de hierarquia o que de fato importa. E para Jesus, pessoas sempre foram a prioridade. Leiam os evangelhos com esse olhar acurado de poder encontrar no Messias qual era a sua escala de prioridade. Você vai perceber, para ele sempre as pessoas eram prioridade. Ele foi capaz de interromper uma missão que lhe foi confiada pelo Pai, de revelar-se aos judeus e após a rejeição dos judeus abrir a salvação para os gentios. Você se lembra da mulher Ciro-fenícia? Ela não é judia, não faz parte do público-alvo da missão do Messias, mas ele é capaz de interromper a sua missão e dizer: ok, diante da fé que você deposita em mim, então eu declaro, sua filha está curada, porque para ele pessoas eram mais importantes. A compaixão ela é requerida numa sociedade cada vez mais egoísta, indiferente, passiva. Uma sociedade que tira selfie em um momento trágico em que o ser humano está experimentando. Num acidente de carro, numa tragédia natural como no Rio Grande do Sul. Estamos cada vez mais sem compaixão. Precisamos exercer compaixão. Na quinta-feira última, um membro da igreja faleceu, Roberto, depois de 2 anos lutando contra o câncer. Então toda a equipe pastoral da igreja se moveu para aquele lugar e fizemos um culto a Deus, em gratidão pela vida do Roberto e para que Deus pudesse confortar a esposa e os filhos. E na sala ao lado estava sendo velada a mãe de um membro da igreja. E foi muito interessante essa experiência que eu vivi como pastor. Terminando o culto fúnebre, para a gratidão ao irmão Roberto, eu disse ao pastor de adoração que estava com o violão: nós precisamos ir até a sala ao lado e também celebrarmos com o nosso irmão. E aí eu disse a alguns da igreja: olha, eu vou até a outra sala para também compartilhar a palavra com a família do irmão Alessandro, que está velando a sua mamãe. E aí foi extraordinário o que a igreja fez. A igreja entendeu, a igreja se moveu para aquele lugar. Terminado a celebração que oferecemos a Deus em gratidão, e pudemos oportunizar o evangelho da salvação naquele lugar para os parentes do Alessandro, eu e minha esposa nos lembramos que naquela tarde deveríamos visitar um bebê recém-nascido. E fomos ao hospital para celebrar a chegada do Pedro, um menino pelo qual nós oramos durante a gestação tão difícil. A compaixão, ela não é uma opção para os que encontraram a fé em Jesus Cristo. Não é uma opção. A compaixão, ela é o transbordar de alguém que conheceu o amor, como nós cantamos nessa manhã, a graça do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João sabiam disso. Terceiro lugar, a fé nos impossíveis é para aquela igreja que vamos e para aquela que somos. A fé nos impossíveis é para a igreja que vamos, mas também para aquela que somos. Há muito tempo nós deixamos de crer que o nosso Deus, Ele ainda continua agindo e curando e restaurando. Não tenho prata nem ouro, disse Pedro e João. Não temos dinheiro, mas nós temos a autoridade de um nome, que é sobre todo nome.
Nós temos a fé no nome de Jesus. Prega para vocês nessa manhã um homem de 55 anos que aos 2 anos de idade foi diagnosticado com paralisia infantil. Prega para vocês nessa manhã um homem que, segundo a ciência, não podia ter filhos. Eu creio nos impossíveis. Quem crê? Amém. Nós precisamos nos lembrar que os impossíveis de Deus devem ser aclamados em celebrações como essa. E fizemos isso com canções que nós dirigimos ao nosso Deus eterno. Mas essa convicção de um Deus que age, de um Deus que transforma, de um Deus que restaura, precisa nos acompanhar nos outros dias da semana. Nós precisamos acreditar que este Deus que ainda salva está conosco durante os outros dias da semana, nos ambientes em que nós circulamos da empresa, para com os empregados, para com os patrões, para com professores, para com alunos. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, porque cada vez mais a gente vai se separando. Não é incomum alguém ouvir um testemunho e duvidar de que tenha sido daquela maneira. Não é incomum ouvirmos às vezes um testemunho de um irmão cujo casamento foi restaurado. Talvez, será que foi isso mesmo? E o nosso coração vai se tornando incrédulo como o de Tomé. Será que ressuscitou mesmo? Olha, eu só vou acreditar se eu tocar onde os cravos entraram. Não é difícil isso acontecer com a gente. E Pedro e João acreditavam. Pedro, em especial, por ter andado sobre as águas. João, por ter visto a graça de Deus e ser aquele apóstolo que repousava a cabeça no peito de Jesus. A fé dos impossíveis. Não foi só Gabriel que disse para Maria: olha, tudo é possível. Aquele que crê. Jesus também ofereceu essa mesma declaração a Jairo. E os apóstolos viram. Os apóstolos viram os amigos descerem o amigo paralítico diante de Jesus. E Jesus disse: vendo-lhes a fé. Não foi só a fé do paralítico que ele fez andar, mas dos 3 amigos que o conduziram à sua presença. Nós precisamos resgatar esta fé que a igreja primitiva possuía enquanto congregavam juntos e enquanto estavam vivendo como igreja nos outros dias da semana. Em nome de Jesus, levante-se e ande. O que você agora nessa manhã poderia declarar com toda a fé que você tem, segundo Hebreus capítulo 11, sobre a realidade que você vive? Em nome de Jesus eu creio na restauração do meu casamento. Em nome de Jesus, será que você poderia declarar isso? Eu acredito piamente que o Senhor há de restabelecer a minha vida financeira. Em nome de Jesus, o que você poderia declarar a partir da sua fé? Quem agora Deus está trazendo a sua lembrança que você deixou de orar por não ver o agir dele? Ele disse para a gente bater até que a porta se abra. Creiam, creiam. Nós viveremos batismos, e essa é a maior testificação de um Deus que continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele continua salvando, transformando vidas. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que vivifica. 4º e último lugar. Glorifique a Deus tanto no templo que vai, quanto no templo que é. Eu gosto muito dos versículos que procedem à cura do aleijado. Porque Pedro e João são ovacionados no templo. Eles devem ter entrado nesse templo muitas vezes e não foram notados. Mas ei, quem é aquele rapaz que está andando? Ele é o aleijado que costumeiramente colocamos à porta do templo. Mas o que ele está fazendo em pé? Nós conhecemos a história dele. E aí então dizem, ele estava conversando com aqueles 2 homens ali, ó. E aí Pedro e João recebem a glória pela cura. E eles não vão aceitar essa glória.
O que é mais extraordinário na história dos primeiros passos da igreja primitiva é que os apóstolos sempre dirigem os holofotes para o Senhor. Eles sempre escrevem sobre a glória que é devida ao Senhor. Comprou um carro, foi para a glória do Senhor. Ontem eu fiz um casamento e a expressão do sermão do casamento é: vivam juntos para a glória, que o casamento de vocês expresse a glória desse Deus maravilhoso que vocês convidaram para esse momento. A educação dos nossos filhos deve glorificar ao Senhor. A maneira como você administra a sua empresa deve resplandecer a glória de Deus. A igreja primitiva sabia disso. E a gente tem se esquecido, eu também, de que tudo é para a glória dele. A gente canta, e é uma canção linda, porque dele, por ele, né? Baseada em Romanos 11. A ele a glória. A gente canta. Mas aí nos outros 6 dias da semana, eu fiz, eu comprei, eu consigo, eu sei. A gente destitui a oração de dependência de situações onde elas eram muito necessárias. E a gente vai vivendo uma autonomia de Deus. E essa glória se volta para nós. Aceitamos o clamor da multidão que diz: olha, vocês realmente, Pedro e João não fizeram isso. Que glorifiquemos ao Senhor sempre na Igreja Batista Celebração, enquanto reunidos, sempre. E eu vi isso nessa manhã. A glória toda voltada para o Senhor. Mas que o façamos também quando deixarmos esse lugar. Que o façamos também em nossa casa. Que celebremos, glorificando a Deus, a formatura de um filho. A cura e o retorno para casa depois de uma alta médica de alguém que a gente ama. Pela fé, disse Pedro, no nome de Jesus. E é só por causa dele. Este homem que vocês veem e conhecem foi curado. Eu encerro contando uma história. Essa história é muito preciosa, porque também tem a ver com a Olimpíada de Paris. Uma judoca italiana chamada Gilfrida, ela perde para uma brasileira chamada Larissa. E no momento em que Larissa é declarada vencedora, ela chora sentada, e Gilfrida, a judoca italiana, que segundo o que li, havia sido evangelizada pela Larissa, se abaixa e diz: levanta e dá glória a Deus. O evangelismo que Larissa fez enquanto igreja que não só se reúne, mas foi tão profunda que a Gilfrida está lembrando muito provavelmente uma lição que Larissa lhe passou. Viva, talvez tenha dito Larissa, para Gilfrida italiana, viva para a glória de Deus. E Gilfrida, que perde a competição, vai lembrar Larissa: Larissa, você está chorando assentada. Vão imaginar que a glória é sua. Levante e dê glórias a Deus. Isso ficou estampado em todos os jornais, porque se pôde ouvir a declaração italiana de Gilfrida. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. É como se ela dissesse: Marcos Davi, se levante e dê glória a Deus. Glorifique ao Senhor. A terra vai ser toda cheia da glória de Deus, do conhecimento de Deus, por causa da igreja que se reúne e a igreja que é os outros dias da semana. Que sejamos, então, para a glória dele. Por favor, orem comigo. Obrigado, Deus bendito, por tua palavra lida, por tua palavra refletida e agora, Pai, praticada, porque estamos prontos para te oferecer a nossa obediência,
por tudo aquilo que o Senhor nos ministrou nesta manhã. E que, ó Deus, comece em mim a prática dos princípios que nós refletimos juntos. Nós queremos, Deus, viver de fato para a Tua glória. E nos ensina, Pai, a exercer compaixão. Nos ensine, ó Deus, a notarmos aqueles que o Senhor coloca nos trajetos dos propósitos que temos semanalmente. Nos ajude, ó Deus, a reverberarmos esta mensagem, tornando o Senhor conhecido a quem quer que cruze o nosso caminho. Obrigado por esta igreja tão preciosa que proclama o Teu nome. Obrigado pela vida do pastor Gessé, pelos pastores e por toda a liderança. Usa-nos, Senhor, nós te pedimos juntos, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém.